Como é que um filme feito por quem amava o material fonte, que recebeu uma enxurrada de avaliações positivas e adaptava um quadrinho de sucesso que chegou até a inspirar Robocop, acabou sendo um tremendo fracasso? Essa é a história de Dredd, obra de 2012 que remou contra um legado negativo de uma adaptação dos anos 90, tomou boas decisões durante a sua produção e entregou um bom filme, mas que ninguém foi assistir. Hoje eu vou te contar como Dredd poderia ter sido um fenômeno nos cinemas, mas que os deuses de Hollywood, por algum motivo, não permitiram. Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E olha, muitos filmes na história do cinema, quando eles foram lançados, eles floparam, mas vieram a se tornar grandes clássicos cults. A gente viu isso acontecer, por exemplo, com O Enigma de Outro Mundo, com Blade Runner e tantos outros por aí. E essa maldição acabou caindo novamente sobre o bom filme de Dredd, uma obra que muita gente nem viu, nem comeu, nem ouviu falar. E hoje é o dia que você vai ver e ouvir sobre Dredd. Agora, pra comer, você pega uma batatinha frita aí, já é? Se você tava morando em Marte em 2012, chegou nos cinemas o filme Dredd. Nele, a gente acompanha a história do Juiz Dredd, uma espécie de policial e juiz ao mesmo tempo que atua numa megalópole num futuro distópico nos Estados Unidos. Numa tarefa de verificar o potencial da novata Cassandra Anderson, os dois atendem a um chamado numa megatorre de apartamentos, onde mora uma das maiores criminosas da cidade, a Mama. Quando um dos seus capangas é capturado, a mulher bloqueia todas as saídas do complexo, prendendo os dois juízes lá dentro e comanda uma caçada para remover do mapa de maneira definitiva os dois protagonistas. A princípio, parece claro por essa sinopse aqui que o Dredd seria o mocinho dessa história, mas nesse universo as coisas não são bem assim. E pra gente entender o fracasso de Dredd, a gente primeiro precisa dar uma contextualizada no que era essa obra aqui na sua origem e falar sobre o fracasso de uma obra dos anos 90 que viria a prejudicar esse filme aqui quase 20 anos depois. Dredd é baseado na história em quadrinhos criada pelo John Wagner e pelo Carlos Ezquerra. A primeira publicação se deu no final dos anos 70, e essa saga se passa num futuro distante, num mundo distópico, onde lá nos Estados Unidos a gente tem mega conglomerados urbanos, sendo um deles a Mega City One, cidade onde o Dredd atua. Nesse universo, o Dredd faz papel de um juiz, uma classe que atua como uma espécie de policial, juiz e executor ao mesmo tempo. Sabe aquele papo de direitos humanos é uma grande babaquice, tem que cancelar o CPF de vagabundo sim, e outras baboseiras que a gente ouve por aí? Pois é, nesse mundo aqui, o juiz tá lá pra poder executar um julgamento rápido, no ato, com arma na mão e respaldo do governo, afinal, aqui, o juiz é a própria lei. Ele te pegou fumando um baseado com seus amigos na praia? Prepare-se pra ser julgado pelo seu crime ainda enquanto você está de sunga branca. Eu acho que tem que reprimir mesmo. Agora, cabe dizer que essa obra aqui, ela não foi criada nos Estados Unidos, mas sim na Inglaterra. Quando a HQ surgiu, ela veio na realidade como uma sátira aos Estados Unidos, em especial em relação àqueles filmes de policiais durões como era Dirty Harry. Desse jeito, Dredd acaba fazendo uma crítica em cima de uma polícia autoritária, brutal e com mentalidade de guerra. Um personagem que coloca a ordem acima de qualquer coisa, inclusive dos direitos das pessoas. Ou seja, o personagem, ele é uma encarnação, uma personificação da própria lei. E por conta disso, por representar uma ideia, uma das suas marcas registradas é nunca retirar o seu capacete. Mas aí... Não. Wait. Que isso que ele fez, irmão? Bom, como essa sátira acabou fazendo um certo sucesso, lá no meio dos anos 90, esse universo acabou sendo adaptado para o cinema com o filme O Juiz. E como os Estados Unidos não entenderam a mensagem, ou não quiseram entender a mensagem, o resultado acabou sendo uma parada indigesta para os fãs. O filme tinha uma grande estrela que levava multidões ao cinema e um orçamento incrível de 90 milhões de dólares. Só que o personagem que o Sylvester Stallone interpretava era um Dredd heróico, idealizado, bem diferente do que aquilo que ele deveria representar. Nothing that happens in that movie that's not Dredd, whereas in the first movie you'd be hard pressed to find something that was.
E aliás, não foi só o criador que não gostou desse primeiro filme, tá? A crítica caiu em cima, os fãs detestaram. O filme foi um tremendo fracasso financeiro, arrecadando apenas 113 milhões, vindos daquele orçamento de 90 milhões. E sabe qual é o pior disso tudo? O legado da saga Dredd tinha sido colocado em xeque no cinema. Afinal, se uma obra menos conhecida foi tão mal adaptada para as telonas e foi um flop tão grande, que chance ela teria de ser resgatada no futuro? Bom, essa história só foi começar a mudar uma década depois. Ali no começo dos anos 2000, tinha um cara que não estava satisfeito com essa história. O Alex Garland, roteirista na época conhecido por Extermínio e que depois viria a fazer Ex Machina, Instinto Artificial e o Guerra Civil lá do Wagner Moura. O cara cresceu lendo os quadrinhos e assim que teve a oportunidade, começou a trabalhar no script pro filme. Dredd ia ter uma segunda chance. O plano, aliás, era bem bom, tá? Reduzir o orçamento, fazer um filme que se aproximasse do material fonte e trazer caras que não fossem mega estrelas, mas que fossem facilmente reconhecíveis. Assim vieram o Karl Urban, que é o Billy Butcher lá de The Boys e que, ok, a cara dele acaba não aparecendo nesse filme, mas ainda assim era um nome que ia ter algum valor utilizado nas campanhas de marketing. E junto dele veio a Lina Headey, que a galera já amava odiar por conta da primeira temporada da icônica Game of Thrones. Já pra direção veio o Pete Travis, que tinha dirigido Frente a Frente com o Inimigo. Mas aqui eu vou colocar um asterisco, tá? Porque aparentemente ele era o diretor, só que ele não era o diretor, mas eu já chego lá. Assim, as filmagens começaram e uma coisa muito legal que mostra o comprometimento dessa equipe com essa produção foi que o próprio Karl Urban quis fazer com que o personagem mantivesse o capacete o tempo todo. Essa era uma das coisas que tinha decepcionado ele no outro filme e que, por conta disso, ele deixou o ego de lado e estava disposto a nem mostrar a sua cara nessa história. E com o próprio criador agindo como consultor aqui, as filmagens ocorreram sem nenhum grande tipo de problema. Algo que não dá pra dizer do período da pós-produção. Apesar do Pete Travis estar lá acreditado como diretor desse filme, tem uma entrevista do Karl Urban dizendo que quem dirigiu o filme na realidade foi o Alex Garland. Ele também falou que esperava que quando as pessoas pensassem na filmografia do Garland, Dredd tinha que ser o primeiro filme da sua carreira. Bom, o que aconteceu aqui foi que o diretor teve sérias divergências criativas com o estúdio e chegou até a ser convidado a se retirar depois que o projeto estava na pós-produção. O Alex Garland também chegou a comentar esse episódio e ele teve uma postura até bem legal em relação a isso. It created just a bloody mess. Within this is a disservice to Pete Travis, who's the credited director, who did some fundamental crucial things and he deserves that title. Independente de todo esse drama, uma mistura de animação com suspeita tomava os fãs de Dredd quando esse filme aqui estava programado para estrear lá em setembro de 2012. Olha, 2012 caminhava para ser um ótimo ano, tá? A previsão de fim do mundo dos maias não aconteceu, The Walking Dead ainda era bom, e então Dredd finalmente estreou. E olha, foi muito bem recebido, tá? 80% de aprovação dos críticos e 72% do público no Rotten, nota 7.2 no IMDb, e a sensação de que o filme, parafraseando o Karl Urban, tinha encontrado o seu público. Curiosamente, pouco antes da estreia, o Alex Garland falava que ele tinha ideias para sequências, que ele queria explorar as origens do Dredd e da cidade, além de outros personagens marcantes num possível terceiro filme. Mas para fazer isso, eles tinham que bater uma marca, que era de arrecadar 50 milhões de dólares. E olha, considerando a competição daquele momento, dava para dizer que era uma meta plausível, tá? Afinal, Marcados para Morrer, Curvas da Vida e A Última Casa da Rua não deviam ser um grande desafio nas bilheterias. O único problema aqui seria Resident Evil 5, mas esse já tinha estreado antes, então o hype já tinha baixado um pouco. Só que mesmo assim, no seu final de semana de estreia, Dredd acabou ficando atrás de todos esses filmes que eu citei. O filme ficou na 6ª colocação, arrecadando apenas 6 milhões de dólares, menos que todos esses outros e até mesmo que o relançamento de Procurando Nemo. E dali pra frente, irmão, foi só pra trás. O filme despencou e acabou se transformando em um grande desastre financeiro. Ele tinha custado 50 milhões de dólares e tinha levado infelizes 41 milhões para os bolsos do estúdio. Agora,
Por quê? Se o filme foi tão bem falado por quem assistiu, tinha sido feito com um carinho pros fãs, e a competição não era tão forte, por que é que ninguém foi assistir? Bom, nesse caso aqui foi uma junção de vários fatores. O primeiro, o próprio Karl Urban explica pra gente, que foi um marketing praticamente inexistente. Segundo o ator, esse foi talvez o maior fator que influenciou nas bilheterias, porque, nas palavras dele, ninguém sabia que o filme estava sendo lançado. E aliás, eu era um desses, tá? Porque eu lembro de vários filmes dessa época que eu não assisti, mas que quando alguém joga uma imagem, eu falo, ah, é verdade, teve esse filme aí. Por exemplo, teve o filme de beisebol do Brad Pitt, teve aquele filme de assassino que voltava no tempo, mas Dredd, pelo menos pra mim, não foi um desses filmes. Bom, o outro problema foi o legado deixado pelo filme dos anos 90. A adaptação já tinha sido mal recebida no passado, e sendo uma HQ menos conhecida, em especial lá nos Estados Unidos, muita gente estava desconfiada desse novo filme, porque podia simplesmente ser somente mais um filme feito de maneira porca para poder arrancar dinheiro da galera de qualquer jeito. E isso quem também falou foi o próprio autor da saga, o John Wagner, que disse que eles estavam sim lutando contra o primeiro filme até um determinado ponto. Bom, e para concluir esses desafios, a gente também não pode deixar de falar do filme Operação Invasão. Que cacete de filme é esse, André? Pois é, ele não era um grande blockbuster, mas tinha um probleminha aqui. Esse filme tinha estreado em abril de 2012, poucos meses antes de Dredd, e a história era sobre uma equipe da lei, um veterano e uma novata, presos dentro de um prédio controlado por um criminoso que então inicia uma caça à dupla. Acho que você já entendeu onde eu quero chegar, né? Apesar de ter sido um filme menor, ele fez um barulho bem positivo e chegou até a ganhar uma sequência em 2014. E tendo uma premissa que era praticamente a mesma do filme de Dredd, pro público médio, esses dois filmes aqui eram iguais. E aliás, muita gente que não faz ideia do que seja Dredd, muito provavelmente olhou pra esse filme e achou que era somente uma cópia daquele outro que já tinha saído. Bom, com essa história toda, o filme de Dredd acabou sendo um grande flop, mas ele ainda conseguiu receber uma continuação de um jeito incomum. A história do filme teve sequência na forma de quadrinhos, uma HQ com o título Underbelly. Só que como isso não era o suficiente para os fãs, eles iniciaram uma campanha para tentar fazer com que a sequência de Dredd acontecesse ainda no cinema. Rolou uma petição online, o Karl Urban disse que estava disposto a fazer um segundo filme, e tinha até gente comprando o DVD para impulsionar os ganhos totais do filme e ver se isso incentivava o estúdio a considerar uma continuação. Na época, o próprio Alex Garland comentou um pouco sobre isso. Because I know there's these people who do this stuff like they've got money and they spend it on a DVD to try and up the chance of the sequel getting made. But what I want to say is that's so good of you, you know, thank you, but keep your money. Because the people who make the decisions about this don't get moved by that kind of thing. They're moved by other stuff, other equations, other algorithms. Bom, e como os fãs de Dredd ainda não tinham sofrido o suficiente, ainda foi anunciado que uma série rebutando esse universo aconteceria. Essa notícia veio lá em 2017 e o seriado se chamaria Judge Dredd's Mega City 1. Só que ela ficou engavetada por um tempo, daí veio a pandemia e esse projeto nunca saiu do papel. Ai, cara, Dredd tem uma história que eu acho muito triste, porque ele evidencia de maneira até dolorida como que uma obra pode ter vários fatores jogando contra, lutar contra tudo isso, encontrar um certo sucesso e encantar o seu público-alvo, mas mesmo assim acabar sendo jogada fora como lixo descartável porque não moveu o algoritmo certo para quem toma as decisões lá no topo da cadeia alimentar. Mas, pros fãs tristes e desiludidos de Dredd, lá em 2025 a gente teve uma notícia boa. Quer dizer, supostamente boa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um reboot dessa saga foi anunciado para o cinema, ainda sem data para estrear, mas já tem até um diretor confirmado. E aqui, meu amigo, haja coração, porque a gente vai ter um cara que divide opiniões. I am ready to get hurt again. Ele fez coisas geniais como Jojo Rabbit e What We Do in the Shadows, mas ele também fez Thor, Amor e Trovão. Pois é, o diretor neozelandês Taika Waititi vai ser o diretor desse filme aqui. Ou pelo menos é a informação que a gente tem hoje no momento em que eu gravo esse vídeo. Olha, eu gostei do filme de Dredd, acho ele um bom filme de ação e acho que esse universo aqui tem várias camadas interessantes que podem sim ser mais bem exploradas. Em especial, no momento em que a gente vive exatamente essa escalada autoritária das forças policiais no mundo, especialmente, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então sim, eu torço
para que isso aqui saia do papel, seja um filme até melhor do que aquele lá de 2012. Agora, considerando que o diretor vai ser o Taika Waititi, eu não consigo deixar de ter essa sensação de que ou ele vai acertar muito nesse filme, ou ele vai errar demais na mão e fazer aquela coisa bem exagerada que eu particularmente não curto tanto. Dredd remou contra a maré, brigou contra diversos fatores externos e entregou um bom filme que ressoou com o seu público-alvo. Mas, infelizmente, como esse projeto não conseguiu mexer no único medidor de sucesso que importa para quem toma as decisões em Hollywood, o filme acabou nunca tendo uma sequência. Antes de você ir, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like gostoso para ajudar. Eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo por aqui. Aproveita e comenta aí, você gostou de Dredd? O que é que faltou nesse filme? Ou o que é que ele acertou? Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!